Também quero fazer um registro extremamente importante para todo o Brasil. O Brasil está perdendo, segundo me informaram os empresários, na casa de bilhões todo mês, porque existe uma greve branca de mais de ano já, dos auditores da Receita, e todas as nossas fronteiras está acontecendo o seguinte caso. Por exemplo, um veículo para ser liberado na aduana do Paraguai, ele demora 2, 3 horas. Aqui no Brasil está demorando cerca de 25 a 30 dias. E agora fechou de vez. Então está em Foz do Iguaçu, está no país inteiro. E eu já cansei de ir ali no Palácio do Planalto e, a meu ver, o governo do presidente Temer está sofrendo de alguma coisa muito grave. Porque você combina as coisas com os ministros e, vez por outra, até com o presidente. E quando chega aí nos escalões, a coisa simplesmente não funciona. Há mais de 20 dias já que tivemos uma comissão de senadores conversando com o ministro Marum, levando esse caso também ao ex-ministro Meirelles, e as coisas não andam. Porque chegou lá na presidência da República, em determinado momento, alguém barrou. Está na mesa de fulano e está na gaveta dele. Que absurdo é esse? Se você já tratou com o ministro, se você já conversou, mostrou a gravidade do problema, quer dizer, ali só tem uma solução. Ou atende o que os fiscais, o que os auditores estão pedindo, que é um bônus sobre, enfim, eles têm a solicitação deles, ou atende, ou então você faz uma liberação por decreto solicitando ao Estado ou ao município que possa ajudar ali na liberação daquelas cargas. Mas é um absurdo, senador Hélio José, que o Brasil fique amarrado por anos, já vai fazer anos isso aí, e nem resolve o problema dos auditores e nem resolve o problema da economia brasileira, porque isso tem muito a ver com a economia brasileira. Imagine, nós estamos ali com o Paraguai, eles estão crescendo a índices quase chineses, as nossas empresas estão indo para lá, mas dentro do próprio Mercosul a gente não consegue fazer com que os nossos produtos girem. Por culpa dos nossos vizinhos? Não, por culpa nossa. Então, isso é um absurdo. Eu espero que o presidente Michel Temer, e aqui já vou acender uma vela para todos eles ali, Padilha, Moreira, todo o núcleo duro, possa bater o martelo, porque ele disse que alguém lá falou, isso aqui está na mesa do Gustavo. Eu não sei quem é Gustavo, mas eu espero, vou pedir ao presidente Temer aqui, que se for esse Gustavo, diga para o Gustavo, nós estamos implorando aqui que o Gustavo saia de cima desse papel, ou emita um decreto dizendo, olha, a prefeitura e o Estado vão cuidar disso enquanto se resolve essa pendenga, ou então que libere logo esse bônus. Aqui no Brasil tem uma mania de se aprovar a lei e a regulamentação depois perdura no tempo, porque essa lei dessa gratificação deles, ou bônus, não sei o quê, foi aprovada. Se foi aprovada, por que não regulamenta logo? Então, nós vamos ficar aí com esse abacaxi na mão. Então, esse tipo de coisa acaba revoltando, porque o que acontece? Os parlamentares vão à presidência da República, saem de lá com uma resposta, propaga essa resposta e depois a coisa não anda. Olha, é simplesmente inaceitável isso e parece que é um mal de executivos. Não é só aqui na presidência da República, isso se espalha pelo país inteiro. E posso citar o caso do meu estado. Hoje mesmo recebi a notícia de que o Hospital Regional de Rondonópolis está quase para fechar, ou estaria fechando, já suspendendo o serviço, doutor Paulo, porque simplesmente as coisas não estão acontecendo. Coisas que a gente já tinha, a bancada mandou 100 milhões para pagar esses hospitais, houve a promessa do governo e agora isso acontece. Concedo com muita honra uma palavra uma parte da senadora Ana Amélia. Olha, senador Medeiros, a gente está
tinha uma ideia de que a gente teria facilidades, um ambiente mais favorável, não só aos empreendedores, mas aos gestores, que são prefeituras municipais, são estados, vivendo aí o drama da vítimas de uma burocracia excessiva, um empurra para o outro, né, como no relato de Vossa Excelência. Há pouco tempo, o Denatran fez uma resolução que tinha que os motoristas fazerem um curso, submeterem a testes, e uma coisa assim absolutamente sem precedentes. Felizmente, o ministro Alexandre Baldi, do Ministério das Cidades, monocraticamente fez uma resolução anulando aquilo. Eu fiz o curso para fazer a renovação da minha habilitação, mas é uma complicação para a vida do cidadão. E o infrator, ele pode ter 30 mil cursos. Quando ele não quer obedecer à lei, Vossa Excelência sabe, da Polícia Rodoviária Federal, a pessoa que não quer obedecer à lei, não adianta fazer pós-graduação na legislação de trânsito, saber decore e salteado, mas ele não vai obedecer porque a natureza dele é essa, da desobediência. Então, e da irresponsabilidade. Grande parte dos acidentes que acontecem são movidos pela irresponsabilidade do motorista, excesso de velocidade ou dirigir embriagado ou sob efeito de drogas. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto é que agora, também por obra do Denatran, exigiram nas caçambas que as prefeituras compram para várias finalidades. Umas transportam água, outras transportam material para pavimentação ou transportam materiais de aterro para cidades, e estava exigindo um tipo de mecanismo de levantar a caçamba que obrigava a prefeitura a gastar em cada veículo mais ou menos 2 mil ou mais um pouco de reais por veículo que já teria que ser adaptado. Então, veja a falta de sensibilidade, são gestores federais que deveriam entender que hoje um prefeito, um município, tem dificuldades financeiras graves. Muitos municípios estão tendo dificuldade de pagar o salário dos professores, dos servidores, e ainda vem com essas novidades que encarecem mais custo para as prefeituras. Também nisso, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que recebeu uma comitiva de representantes do Rio Grande do Sul, representantes da FAMURGS, a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e da Confederação Nacional dos Municípios, clamando ao ministro que, pelo menos, se a lei for irrevogável, que façam para veículos novos, mas não os veículos que estão comprados a tempo pelas prefeituras municipais. O ministro entendeu procedente, da mesma forma como a questão da pavimentação. As prefeituras que fizerem a pavimentação nas ruas de bairros que não tem pavimentação alguma, não tem esgoto, é muito complicado. Então, não tendo pavimentação, não tem meio-fio, a dificuldade de mobilidade para veículos de qualquer natureza ou para as pessoas, o senhor sabe como é complicado. Ou é barro, ou é chuva, ou é poeira, ou é buraco. Então, a pavimentação é uma civilidade nisso. Mas aí é o seguinte, se não, o financiamento para aquilo não vai sair se não tiver a acessibilidade. Como a grande parte dos moradores fazem acessibilidade, então, veja, também é um encargo para as prefeituras. Se ela não tivesse essa obrigatoriedade, é importante, claro, o senador aqui não está defendendo a exclusão, isso é fundamental, a acessibilidade. Mas a questão é de você ter, com o mesmo dinheiro, fazer mais pavimentação para mais pessoas, e aí cada morador faça no ingresso da sua casa, que já está acontecendo, eles têm responsabilidade, estão fazendo, e colabora, digamos, individual e coletivamente, para que o acesso para a acessibilidade de uma cadeira de rodas seja feita na frente do morador. Então, a prefeitura, se tiver que fazer, ela vai ter que cuidar desse detalhe, quando o morador poderá, com um custo menor, realizar essa acessibilidade aos seus cadeirantes ou às pessoas portadoras de deficiência. Então, apenas para complementar o pronunciamento de Vossa Excelência nos aspectos relacionados à excessiva burocracia e o empurra-empurra que a gente vê na área do governo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E sobre esse detalhe da caçamba, isso começou a surgir essa ideia porque, em alguns lugares do país, a caçamba abriu e bateu no viaduto. Aí, diante disso, eles colocaram esse dispositivo. Acontece que eu estive em Coniza e Alta Floresta agora, e Mato Grosso é um estado onde tem muitas caçamba, inclusive bitrens com caçamba. Eu queria informar para as pessoas que fizeram essa resolução que os viadutos não chegaram lá ainda. Aliás, nós estamos labutando e sofrendo muito para ver se consegue colocar
asfalto na BR-174. Mas aí, essa obrigação, senadora Ana Amélia, encarece, e as pessoas têm que andar, às vezes, 300 quilômetros de chão, atoleiro, para poder cumprir essa regra, para que aquela caçamba não bata num viaduto que não existe. Essa que é a grande questão. Então, o que ocorre, senadora Ana Amélia? Nós tivemos também uma reunião com o ministro Alexandre Baldi, e eu queria aqui fazer um registro da presença de espírito dele, de já mandar chamar as câmaras temáticas para ver essas coisas. Porque, veja bem, é um pequeno aparelhinho, e que eles entenderam que, se é um pequeno aparelhinho que está colocando, está alterando a característica do veículo. Gente, é muito importante, qualquer aluno do primeiro ano do curso de Direito sabe que, na interpretação da lei, é muito importante ver o caldo histórico, o momento cultural, as fontes que aquilo ali surgiram, quer dizer, e mais, a vontade do legislador. Qual era o bem jurídico que esse legislador pretendia dizer quando colocou lá no Código de Trânsito que, quando fizer uma alteração nas características do veículo, teria que ser feita uma vistoria? É justamente, senadora Ana Amélia, para quê? Bom, se eu vou mudar as características do veículo, balanceamento, essas coisas, eu tenho que ter em mente que aquilo ali teve um sentido de ser, que houve uma equipe técnica de engenheiros e tal, que eu não posso ir mudando. E que, se eu mudar as características do veículo, isso pode acarretar acidentes e tudo mais. Então, eu tenho que passar por uma vistoria. Mas, senadora Ana Amélia, vamos lá. Será que o legislador, quando fez essa lei, ele estava falando de um alarmezinho sobre um alarme de ré, um dispositivo eletrônico a respeito das caçambas? Será que ele estava falando disso? Não, ele estava falando das questões estruturais. Mas aí alguém entendeu e falou, não, se vai ter que ter o aparelho, então tem que passar lá no CETAS, lá no Inmetro, para poder fazer a vistoria. Mas quanto que custa a vistoria? Bom, aí vem a vistoria, custa tanto, mas o veículo, todos os anos, ele já passa por uma vistoria no DETRAN. Bom, por que não pode o DETRAN fazer aquela vistoria? Ah, não, porque o DETRAN, os vistoriadores do DETRAN não estão inscritos no Inmetro. Bom, se não está inscrito no Inmetro, senador Hélio José, então vamos... Aí espalha-se empresas no país inteiro e cria-se um nicho de mercado naquilo. E dá-lhe. Então, se a prefeitura não está dando conta, imagine os pequenos que só têm uma caçamba, por exemplo. Ele vai ter que pagar, no frigir dos ovos, vai 3, 4 mil reais, senadora Ana Amélia, porque é a distância, aí aquela dificuldade de entrar com o carro dentro da cidade, e vai para lá, documento para cá, e despachante, e não sei o quê. Então, isso que a senhora colocou é de extrema gravidade. E esse tipo de coisa precisa ser observado. Mas, senadora Ana Amélia, já caminho para o final, senador Hélio José. Eu queria pedir ao presidente da sessão, Hélio José, eu compartilho com o senador José Medeiros, um compartilhamento do nosso tempo, que eu estou inscrita logo em seguida. Então, como os temas que eu vou abordar, Vossa Excelência tem sido também muito presente em relação a isso, eu consulto Vossa Excelência se eu poderia mencionar o tema, porque aí, Vossa Excelência, eu compartilho o meu tempo de 20 minutos com o senador Medeiros. Aliás, hoje acho que já terminou a sessão deliberativa, então eu teria esse tempo. Farei em menos tempo do que isso. Apenas, senador José Medeiros, tão relevante quanto a burocracia que atrapalha a nossa cidadania, que nós abordamos bem, Vossa Excelência conhece muito mais do que eu queria mencionar uma campanha que a CNBB deflagrou essa semana em favor da ficha limpa dos candidatos, fazendo uma lembrança de que foi a própria CNBB, em 2010, que liderou uma campanha exitosa. Talvez a primeira ação popular pós-Constituição de 88, que teve um sucesso extraordinário com mais de 1.600.000 assinaturas. E nessa campanha foi firmada a legislação brasileira da Lei da Ficha Limpa. Então, eu queria cumprimentar a CNBB por essa iniciativa em relação ao processo eleitoral que nós estamos entrando agora, e estamos há 6 meses praticamente da eleição geral do Brasil, e isso é
muito importante. E essa matéria da CNBB tem uma relevância extraordinária porque ela consolida também, não só a lei da ficha limpa, mas uma deliberação do ministro Luiz Fux de dizer que é irregistrável o candidato que não tiver ficha limpa. Então, esse é um ponto relevante, Vossa Excelência está dentro desse processo. E tem um advogado, Rafael Moreira Mota, num artigo publicado no Globo, a propósito da questão das fake news, de tudo isso que pode atrapalhar também o resultado do pleito, porque vão atacar adversários, e isso vai ser um grande crime que vai se cometer no âmbito eleitoral. E ele fala muito, esse advogado fala do perigo das fake news, o próprio ministro Luiz Fux tem relembrado o risco de comprometer o resultado de uma eleição se as fake news prevalecerem, como aconteceu nos Estados Unidos ou em outros lugares, o uso dessas notícias falsas. Ele termina o texto dele, o relato dele e o artigo Conto de Fadas e Voto, dizendo o seguinte: no Brasil, de mentiras, todos estão fartos. O eleitor, ainda que não plenamente informado, desconfia cada vez mais de promessas infundadas. A transparência, a veracidade das propostas, das promessas, das medidas tomadas constituem desafio que precisa ser enfrentado. Como nos contos de fadas e fábulas da literatura, as verdades, mesmo que dolorosas e traumáticas, devem ser contadas de forma transparente e pedagógica. A história ou a história pode ser dolorosa, mas a lição engrandece. E, por fim, senador, um manifesto do juiz Sérgio Moro, que tomou agora, muito importante. Ele lembrou num despacho que fez, dizendo que é oportuno lembrar, tratando da questão relacionada às provas que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviou para São Paulo, para a Justiça de São Paulo, a Justiça Federal de São Paulo, relativamente a delações do Grupo Odebrecht feitas no âmbito da Lava Jato. Então, o juiz, hoje, num despacho, diz o seguinte: oportuno lembrar que a presente investigação penal iniciou-se muito antes da disponibilização a este juízo dos termos de depoimentos dos executivos da Odebrecht em acordos de colaboração que ela tem por base outras provas, além dos referidos depoimentos, apenas posteriormente incorporados, e envolve também outros fatos, como as reformas no mesmo sítio, supostamente custeados pelo Grupo OAS e por José Carlos Costa Marques Bunlai, nesse documento, nesse despacho. Ele também ressalta, o juiz Sérgio Moro, que, rebatendo o pedido da defesa do ex-presidente, ele disse, o juiz Sérgio Moro, que coordena a Lava Jato, que no seu voto, o ministro do STF, Dias Toffoli, que é da segunda turma, não fez nenhuma referência direta, nem à ação penal, nem sobre a competência de Moro em julgar a ação. Olha que detalhe importante que passou, acho, batido para muita gente. Aliás, o eminente ministro foi enfático em seu respeitável voto ao consignar que a decisão tinha caráter provisório e tinha presente apenas os elementos então disponíveis naqueles autos. Então, eu faço essa reprodução aqui do manifesto do juiz, para que eu, que tinha muita preocupação, e Vossa Excelência também, de eventualmente estar fragilizando a atuação do magistrado Sérgio Moro em relação ao processo e à condução da Lava Jato, com essa transferência determinada pela segunda turma, que sequer foi publicado o acórdão relativamente a essa manifestação dos ministros Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. Muito obrigada, senador, e o meu tempo agora é todo seu. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, senadora Ana Amélia. Mas já caminhando, não vou usar todo o tempo, não. Só dizendo a respeito principalmente do discurso da senadora Gleisi, e que eu compreendo totalmente o discurso que a senadora tem feito, e entendo também a postura dela como presidente do Partido dos Trabalhadores, que tem como bandeira agora a liberdade do ex-presidente Lula. Isso é legítimo e natural, até porque eu não vejo que outra bandeira eles possam ter. Então, quando eles vêm aqui, eu procuro nem fazer a parte, porque acho legítimo, senador Renan Calheiro, que o façam. E também, devido às grandes, vamos dizer, intercorrências
que eles estão enfrentando, só resta a tribuna mesmo, porque processualmente não está fácil. Mas eu queria fazer só alguns destaques aqui. É que é legítimo a defesa, é legítimo se contrapor, é legítimo fazer o que quiser. O que eu não acho legítimo é o seguinte, é jogar a culpa para esse plenário. Eu vejo que, na luta política, a presidente tem, eu gostaria que ela estivesse aqui, mas infelizmente ela saiu, ela tem exagerado. Esse plenário aqui tem sido chamado de fascista, de canalhas, de irresponsáveis. E eu, sinceramente, gostaria de ponderar sobre isso, senador Hélio José. Nós não somos fascistas. Aqui nós votamos, ora de um jeito, ora de outro. Todo voto aqui você vai desagradar 50%. Não tem como um senador aqui agradar todo mundo. Porque se o sujeito é contra o que você está votando, obviamente que ele vai ficar descontente. O outro vai ficar contente e por aí vai. E nós tivemos um processo doloroso, que não foi construído por esse plenário. Eles erraram em algum ponto da política deles. Eu penso que o ex-presidente Lula errou, principalmente quando escolheu o candidato. A presidente Dilma tinha dificuldades políticas. E a seara política, ela me concedeu o tempo dela, senador. Então, mais um pouquinho já termino. O que acontece? Na seara política, quando você erra, existe consequência. Infelizmente, a ex-presidente Dilma afundou politicamente e tecnicamente o governo. Um governo que era naturalmente ganho. Mas eu não venho aqui, o que eu venho dizer aqui é que eu não vou aceitar ser chamado de fascista, nem de canalha, nem de irresponsável. E eu até vejo que esses termos são feitos, às vezes nem com o intuito de tanto de xingar pessoalmente o Senado. É para criar um discurso plástico, para se parecer, para ficar nos anais do Senado, como se fosse quando o Tancredo enfrentou aqui o Moura, né? Então, mas tem que fazer esse registro, porque senão as pessoas estão em casa falando, não, esses caras são fascistas mesmo. Que fascista, coisa nenhuma. Irresponsáveis, que irresponsáveis. Nós votamos aqui os temas que eles são contra, mas votamos de acordo com o que entendemos. Votamos de acordo também com os anseios dos nossos estados, porque cada senador aqui representa o seu estado. E eu, por exemplo, quando venho aqui, hoje fiz essas críticas todas ao governo, eu faço em nome do estado de Mato Grosso. Eu não vim aqui para tentar agradar ninguém, nem ser bonzinho. Eu estou aqui no papel como se fosse um advogado e meu cliente é o estado de Mato Grosso. E no interesse dele, vou contrapor sim, e às vezes vou desagradar alguns companheiros. Com isso, não significa que sou fascista, nem canalha, nem irresponsável. Então, eu refuto esses termos, dizendo que cada governo comete seus erros e paga por isso. Sobre essa prisão do presidente Lula, lamentável, lamentável. Agora, dizer também que o presidente é um preso que está em regime de exceção, também isso não é verdade, porque trabalhei 20 anos na polícia, sei como é que funciona presídios. O presídio, se liberar, senador Hélio José, para a torta e a direita as visitas, você imagine como é que fica o sistema presidiário. Se for toda hora que o padre quiser visitar o presidiário, o médico, não sei quem... Não, por isso que se faz. Quando é que um médico visita um preso? Aliás, nem visita. Ele visita se ele estiver já morrendo, não tiver como ser levado ao sistema de saúde. Então, não é toda hora. Tem a lei de execução penal prevê os horários de visita. E mais, para que as pessoas saibam, gente, o ex-presidente Lula está quase que hospedado. A cela dele não é fechada, ele fica ali transitando como quiser, não é fechado. E mais, já encerro, senador Hélio José, é uma cela aberta, a cela não, é onde os policiais federais dormiam, é um quarto. E ele fica ali, é o chamado sala de Estado-Maior, mas eu estou vendo que a discussão que estão fazendo aqui vão acabar mandando o ex-presidente Lula para o Chilindró normal. É o que vai acontecer,
porque é muito frágil. Isso aí está pendurado numa decisão do juiz que falou, não, por ser ex-presidente vai ficar num lugar especial, sem tranca, sem horário para estar tomando o chamado banho de sol. Ele fica ali livre, dentro daquele espaço. Óbvio, está preso, sem poder sair, mas eu estou vendo que esse discurso dos seus companheiros aqui serve como bandeira política, mas vão prejudicar muito, porque daqui a pouco ele vai ser mandado, sim, para o regime comum aos outros, e aí, realmente, a coisa pega, porque regime, cárcere, quando bate a porta da cela, a coisa é pesada.